Olá pessoal, eu sou o professor Rogério Duarte. Mais uma vez estou aqui para falar de um tema polêmico. Dessa vez não vai ser sobre a questão tributária, porque eu peguei a oportunidade, em função de um áudio que viralizou. Eu vi muitas pessoas, até com um certo grau de inteligência, pessoas cultas, instruídas, discutindo essa questão e com dúvida do que era a verdade e do que era mito. Então, viralizou um tema na internet falando sobre a possibilidade de se anular um pleito eleitoral e tornar inelegível todos os candidatos que participaram daquele pleito se por acaso houvesse mais de 50% dos votos brancos e nulos. Então isso viralizou de uma tal forma que eu achei importante trazer à tona a verdade. Primeiro ponto, trazer à tona a verdade. E em segundo, falar o porquê que isso pode ter sido criado, por que essa mentira pode ter sido criada e a intenção por trás das pessoas que veicularam essa informação. Então, como nós vivemos num Estado democrático de direito, tudo que existe de legalidade tem que estar baseado em fundamento legal. Tem que ter uma origem dentro de um dispositivo legal. E aí, você pegar o artigo 77 da Constituição, parágrafo 2º, ele diz que vai estar eleito aquele candidato que tiver mais de 50% dos votos válidos. 50% mais um dos votos válidos. O que significa dizer isso? Exclui-se os votos brancos e nulos e quem tiver a maioria dos votos válidos, ele vai ser eleito. Exemplo numérico. Vamos supor que uma eleição tenha 100 eleitores. Para que um candidato seja eleito, ele tem que fazer o quê? 50% mais um, 51. Se por acaso 20 pessoas votarem branco ou nulo, na verdade vai estar eleito quem fizer 40 mais um, que é a metade mais um. Então, na verdade, segundo a Constituição, se elege aquele que fizer 50% dos votos mais um dos votos válidos. Os brancos e nulos, eles entram como votos que não são considerados votos válidos, são votos inválidos. E mesmo que esse valor atinja um montante maior do que 50%, não existe nada na legislação que diga que esse pleito vai ser cancelado. E aí, por que pode ter havido o engano? Existe no Código Eleitoral, no artigo 224, só para ilustrar, um dispositivo que trata sobre a nulidade da eleição. Essa nulidade, ela ocorre quando mais de 50% dos votos são fraudados, quando se constata a fraude. Então, na verdade, quando a pessoa criou o áudio, ele, ao invés de utilizar a possibilidade de nulidade decorrente da fraude, ele falou que a nulidade era decorrente de uma quantidade maior de 50% dos votos brancos e nulos. Então, ele distorce o que a legislação fala. Quais são os exemplos de nulidade? Eu posso citar aqui alguns. Quando há uma coação irresistível, quando há um abuso de poder, enfim, quando uma urna sofre um vício que, consequentemente, gera uma nulidade. Então, se 50% das urnas forem fraudadas, mais de 50%, aí sim, essa eleição ela pode ser anulada e é marcada uma nova eleição em 20, 40 dias, entre 20 e 40 dias, e os candidatos, apenas os candidatos que participaram da fraude, que vão ser impedidos de participar de um novo pleito. Então a confusão, ela decorre dessa distorção da legislação. A pessoa que veiculou, ela distorceu, dizendo que a nulidade seria em virtude de mais de 50% dos votos válidos. E o mais importante disso, por que alguém pode ter intencionalmente criado essa mentira? A gente fica pensando assim, por que alguém fez
uma mentira como essa e quem poderia se beneficiar dessa mentira. Na verdade, o candidato que já tem uma quantidade de votos X, que ele vai conseguir ser eleito com uma quantidade menor do que se mais pessoas fossem votar. Então ele cria uma mentira para que muitas pessoas não participem do pleito, achando que essa pessoa está nesse voto de protesto, anulando, tendo a possibilidade de anular a eleição, e facilita para que essas pessoas que vão ter uma menor quantidade de votos consigam ser eleitos, quando na verdade ela não vai representar a maioria dos eleitores. Então o que eu quero deixar de informação para vocês? Não acreditem no fato de que você não indo votar ou votando nulo e branco, você vai contribuir para a democracia ou vai fazer com que a eleição seja cancelada. Pense bem, busque uma mudança efetiva, busque um candidato que possa representá-lo, né, seja na área da educação, do esporte, na área da saúde, e entenda que uma mudança no cenário ela só vai ocorrer se você realmente agir com consciência e não iludido por fake news, né, como as pessoas falam, que muitas vezes facilitam a manutenção do ciclo vicioso e da permanência de pessoas no poder de que já não deveriam já estar no poder há muito tempo. Tá? Então, obrigado, espero ter contribuído mais uma vez para vocês. Não esqueça de compartilhar, vamos viralizar essa informação, porque da mesma forma que viralizar a mentira, a gente tem que viralizar a verdade e fazer com que as pessoas tenham mais consciência para que a gente possa brigar pelos nossos direitos. Muito obrigado, eu sou o professor Rogério Duarte e cola comigo.